Fala galera do canal, papo aleatório aqui no nosso Multiplay PE e no nosso quadro hoje, Victor Pessoa de Melo. Victor, faz tanto tempo que eu quero te entrevistar que eu acho que eu vou zerar. Já posso encerrar o canal por hoje, já posso encerrar minhas atividades no rádio. Homem difícil de dar entrevista é você. Que correria é essa no Santa Cruz? Presidente do Conselho Deliberativo do Santa Cruz, agora com muito trabalho e com agenda, né? Porque finalmente tivemos na semana passada a divulgação do calendário da SAF. Mas, para a pergunta inicial, por que é tão difícil de entrevistar, hein, Vitor? Boa noite, ouvintes do canal Multiplay. Boa noite, amigo Carlos Miguel. Prazer, meu amigo. Meu amigo de longas datas. Não é nada pessoal, não é nada com relação a nenhum tipo de restrição, não tem nada a ver com isso. Eu entendo que a cadeira que eu ocupo hoje, momentaneamente, do Conselho, é o lugar em que a gente está mais para escutar do que para falar, né? E sempre que é necessário uma aparição, uma comunicação, a gente faz, né? Infelizmente a gente não conseguiu até então encaixar esse momento, mas chegou. Mas você sabe que a gente se comunica muito melhor fora das câmeras, pelo telefone. Eu procuro, eu sou da linha em que a gente tem que tentar ser assertivo ao máximo na narrativa, porque muitas vezes você está tratando de assuntos específicos, de assuntos de engenharia, assunto ligado a direito, assunto ligado a regimento, a estatuto. Então, quanto mais mastigado for, melhor. É porque cabe a você, e a gente tem que ser grato aos comunicadores, né? Tanto da mídia oficial, da mídia alternativa, de YouTube, de canais, de todos os meios. Cabe a você a difícil missão de manter o torcedor, a nação coral, nutrida de informações, desprovida de qualquer viés político, de qualquer ideologia. Então, eu procuro realmente, mais nos bastidores, orientar, conversar, mostrar, no sentido de que, no sentido orientativo da questão, como eu faço com o Conselho. A gente tenta ter uma gestão pautada por corpo a corpo, para o dia a dia. O conselheiro liga, manda um requerimento, na medida do possível a gente responde. A ideia é essa, é tentar ser inclusivo e trazer para perto. A questão virtual é muito importante, é uma tendência mundial, mas a gente tenta, mais do que nunca, já que a gente tem esse quórum reduzido, conceitual, né? É uma coisa diferenciada. O conselheiro, ele representa o clube, a gente tenta chamar para perto para ter o diálogo aberto. Então, é muito mais em função disso. Semana passada eu estava em outro veículo, hoje eu estou aqui, sempre que for possível, para trazer clareza nesse momento aí que é tão importante para a história do clube, eu vou fazer. Acho que a pergunta que você respondeu nos últimos dias foi: chegou o documento da SAF? Chegou o documento da SAF? Já leu o contrato? Não leu? Como é que vai ser a SAF, o rito e tal? Já tem calendário, semana passada o presidente divulgou, você estava lá na entrevista coletiva, e no dia 2 você recebe esse documento. Todo dia teu telefone toca, o conselheiro buscando informações sobre esse contrato da SAF, não? Direto. Torcedor, prestador de serviço, amigo, todo canto, até rubro-negro. Rubro-negro, alvirrubro, muitos deles perguntam, procuram, querem saber como é que está a situação. É natural que nos corre-mãos aí também existam processos similares, né? Mais para o Náutico, né? Do esporte nem tanto. Mas esse é um assunto que realmente está na boca do povo, é natural. É um momento muito importante, é um momento histórico para o clube. A gente vive isso aí, é uma promessa da gestão desde o primeiro dia, e a gente tem esse compromisso de tentar pautar esse assunto, tentar ser o máximo didático possível, porque é um assunto complexo. A legislação recente, ela tem muitos desdobramentos, e todo mundo está fazendo no sentido de dar certo. Nós estamos com os melhores profissionais do mercado, discutindo caso a caso, situação a situação. Esse assunto vem sendo conduzido diretamente pelo presidente Bruno Rodrigues,
que vem sendo um craque nessa interlocução, nessa tratativa. E a gente aguarda aí ansioso a chegada de todos os documentos para a gente dar continuidade a esse cronograma. Essa narrativa do presidente de historiar, explicar ao torcedor que vai ser passo a passo, como vai ser a reunião, em quanto tempo, o que é que deve ser feito, é imprescindível. O torcedor, mais que nunca, necessita de informações. Como eu disse, isso é a gente está conversando e tratando do futuro do clube. É uma responsabilidade muito grande do Conselho Deliberativo. Eu me sinto honrado, me sinto feliz, né? Me sinto agradecido por estar fazendo parte desse momento, né? Isso é uma missão hercúlea. Eu aí que tem meu histórico voltado para o clube, desde pequenininho lá dentro, acompanhei a trajetória de meu pai, enquanto presidente da Comissão Patrimonial, depois presidente do Executivo. Então, é um legado, né? É uma história que não se iniciou agora, nem há 2 anos, nem há 5 anos atrás. Então, a gente vem nesse compromisso para fazer o clube um clube melhor, né? Um clube que volta a ter glória, volta a ter conquistas. Essa é basicamente a nossa missão, o que a gente quer deixar para os torcedores ao término da gestão. Como é que vai funcionar? Porque a partir do dia 2 você recebe o contrato, vai analisar, logicamente, com a comissão, sua comissão, e depois colocar na Assembleia com os conselheiros. Mas, paralelo, na mesma data, o Conselho Fiscal, que é formado até encabeçado aí pelo Dr. Bartolomeu Bueno, também vai trabalhar nessa análise, no Conselho Fiscal, vamos dizer assim. É um trabalho do Conselho Deliberativo com essa comissão fiscal, ou ele tem um trabalho dele paralelo e você faz a sua análise separada? Não quer dizer que as análises não possam coincidir ou se conversar. O Conselho Fiscal, ele, na realidade, é o quarto poder do clube. É um poder que tem muita importância, né? Tem um peso muito grande e ele deve se debruçar nos documentos, na legislação, para, diante da análise dele, proceder um relatório, um parecer. Ocorre similar ao Conselho. A gente reúne em pequeno número para se debruçar a proposta, delibera junto às comissões fiscais, as comissões temáticas, desculpe, e a partir daí a ideia nossa é promover o encontro. Nós estamos ainda estudando local e formato, no sentido de passar ao conselheiro tudo que está detalhado em pormenores, em miúdos, para que ele entenda. Vai caber a ele perguntar, vai caber a ele indagar, vai caber a ele torcer, vai caber a ele entender como é que funciona todo esse momento. Porque, como eu disse, esse é um dos momentos mais importantes da história do clube. Divisor de águas. É um divisor de águas. Então, a gente está fazendo tudo de uma forma muito transparente, muito democrática. Vale salientar que na última AGE foi dado o poder, a prerrogativa do presidente Bruno monocraticamente discernir e decidir a respeito do futuro. Passaria nem pelo Conselho. Isso. Mas num ato de grandeza, de entendimento do tamanho da responsabilidade e de que ele nada mais é que um torcedor também que foi representado, que foi escolhido para ser representante do clube naquele momento, sentar na cadeira, ele entende que essa é uma decisão muito grandiosa e que não cabe só ele. Então, desde o primeiro dia que a gente conversa, a gente tem esse entendimento no sentido de que a gente deve submeter a todos os ritos, a todas as instâncias do clube. Então, a gente entende que esse momento não cabe a nós, cabe aos conselheiros e no segundo momento cabe aos associados. Então é muito importante. A gente não pode. Nós temos hoje os melhores profissionais do mercado, diversas bancas,
de direito, contábeis, de todo tipo de região do país, para trazer o que há de melhor nessa análise. Mas o conselho não veta. E como é que fica? Caso algum conselheiro crie alguma objeção, tenha encontrado alguma irregularidade nesse contrato, eu não li o contrato ainda, lógico que ainda vai ser divulgado, mas se vocês vão receber antes do torcedor, o sócio torcedor. Se porventura vocês encontrarem alguma coisa que não fique legal para o Santa Cruz, vocês não vão ter poder de veto enquanto conselheiros. E agora? Na realidade, essa sua pergunta foi muito bem colocada. A gente, enquanto conselheiro, ele não tem poder, mas ele pode sugerir, Recomendo. recomendar. Então, é por isso que nesse momento é importante as opiniões adversas. Eu entendo que todo debate, toda discussão, de todo debate, toda discussão, você tira uma lição proveitosa, né, vantajosa. Então, por um viés, por um ponto de vista, essa análise é levada aos investidores e aos consultores também. Pode e deve ser levada. Então, não quer dizer que, apesar do Conselho, de maneira estatutária, não ter poder de veto direto ou de aprovação, não quer dizer que não valha nada. A voz do conselheiro é muito importante, é imprescindível, eu diria, nesse momento. Então, a gente precisa contar com todos eles. O momento é esse. Já tem noção se essa reunião do conselho, lógico, primeiro vai ser uma comissão menor que vai analisar com os especialistas, quando vocês levarem para o grande número de conselheiros, são mais de 400 inclusive, né? Fora os beneméritos, vocês vão fazer uma reunião totalmente presencial, reunião híbrida, já tem esse planejamento? Já, o nosso presidente Bruno, na coletiva de apresentação do CEO da transição, comentou um pouco sobre isso. Formatamos aí o conceito desses ritos no sentido de sermos objetivos na narrativa, de darmos espaço, voz e vez aos conselheiros e no sentido também do grupo e dos investidores poderem ter uma narrativa e uma apresentação mais didática do que se trata o projeto. Então, essa reunião, como o próprio nome já diz, reunião do conselho, cabe ao conselho. Eu entendo toda a ansiedade do torcedor, mas o conselheiro ele tem a prerrogativa, né? Então, vai caber a ele conversar, discutir, debater, concordar, né? Então, ela deve ser uma reunião, ela vai ser uma reunião presencial, com cobertura total da TV Coral, que é o instrumento do clube. A votação que vai ocorrer, como você mesmo disse, apesar do Conselho não ter poder de veto de aprovação, há uma recomendação, ela vai ocorrer de forma nominal e aberta. Então, a ideia é ser o máximo transparente possível. Apresentar o projeto, apreciar, submeter aos conselheiros, deliberar, né, junto a eles e, se Deus quiser, caso os termos estejam de acordo com a vontade da maioria, que eu acredito que vai estar, porque esse projeto é um projeto que vem sendo conduzido pessoalmente pelo presidente Bruno há mais de um ano. É esse grupo específico mais recente, mas esse assunto está muito maduro. Como eu disse, nós temos os melhores profissionais do mercado. Então, o otimismo da gente é total. Estamos aí ansiosos para a chegada dessa data, para que a gente possa fazer valer o que está deliberado no cronograma e podermos andar uma etapa à frente. Vou botar o calendário na tela para o torcedor acompanhar também que está nos assistindo aqui. Dia 2 vai ser a apresentação ao Conselho e à Comissão Fiscal, que é do Dr. Bartolomeu Bueno. Entre os dias 2 e 16, a análise do Conselho Fiscal e Deliberativo. Aí, entre os dias 16 e 30 de junho, a reunião do Conselho Deliberativo. Nessa segunda quinzena de junho, vocês vão definir a data para essa reunião. Na Ou já realidade, tem a data? Não, na realidade é o seguinte,
A gente estabeleceu um cronograma macro para o torcedor se situar. Não quer dizer que a gente se posicione apenas no dia 16. A gente vai fazer todo o Entre esforço 16 e possível 30, né? dentro de uma linha de racionalidade, sabendo que é um assunto complexo, mas a gente vai tentar antecipar ao máximo isso. Só que se a gente começa a definição do cronograma, dizendo, ó, dia 2 recebe, dia 3 vai ter torcedor na frente da minha casa, na frente do meu escritório, na frente do clube. Então, a gente precisa de deixar claro que é um assunto complexo que precisa ter tempo para ser estudado. Então, por isso que a gente estabeleceu esse prazo, mas eu não quero cravar nenhuma antecipação, mas a gente vai fazer de tudo para que, dentro de uma racionalidade, de uma linha de legalidade, a gente antecipe alguns dias aí o que está definido. Você não recebeu o contrato, mas não é segredo para ninguém alguns itens que estão nessa negociação da SAF. Por exemplo, a exploração do estádio José do Rio Maciel, com a obrigação dos investidores ter uma melhoria no estádio, a questão do CT, que o Cadá, quando estava no grupo, chegou a condenar o CT de cara, ele disse, não, esse CT não presta, eu vi lá, não gostei, vou comprar um outro terreno, vou construir outro. E aí eu ainda perguntei, que ele deu entrevista aqui para o canal. Eu disse, tá, e vocês vão fazer o que com esse CT que o Santa lutou tanto para construir com a associação? Vai ficar para a base? Ele disse, não, acho que nem a base vai utilizar. Foi bem, lógico assim, meio que desprezou o terreno de CT. E isso não é segredo para ninguém que está na proposta da SAP. O que é que os conselheiros já têm conversado com você? Qual é a sua opinião sobre a exploração do patrimônio por parte da SAP? Vamos por parte, né? E você foi da patrimonial, você conhece bem. Estive presidente estive presidente da última gestão e minha escola sempre foi patrimonial, até pela minha formação profissional, sou engenheiro civil. Vamos por parte. Primeiro, eu acho que eu respeito a opinião de cada um, respeito a posição de cada um, mas o CT do Santa, ele foi concebido fruto de muito esforço, de muitas gestões, de muito suor, de muitos ex-dirigentes, né? Então, eu respeito muito a história, respeito muito as pessoas que passaram até o momento presente a gente ter aqueles dois campos que, para a cabeça de alguns investidores que estão acostumados com estruturas maiores, não presta, mas é o que a gente tem. Então, eu parto por esse princípio, nenhuma crítica a Márcio, muito pelo contrário, eu conheci, é uma pessoa inteligentíssima, é uma pessoa de envergadura, um craque no que faz, mas eu acredito o seguinte, como é que eu penso? A coisa evolui e a coisa é muito dinâmica. Hoje em dia, a gente tem a necessidade de fazer algumas seleções, algumas peneiras, né? E cada vez mais está aí provado que a base é uma fonte inesgotável de talentos, né? E que é a partir da base que você consegue encontrar algumas joias e a partir daí você colocar esses meninos para tomar corpo e ter um valor agregado em cima do que eles dão de retorno. Não só retorno intangível, como dentro das quatro linhas, né, nos dando alegria, mas também no sentido de que eles podem ser negociados de forma parcial ou total e trazendo receita para o clube. Então, eu acho que você deve ter equipamentos que atendam à necessidade. Do ponto de vista do Arruda, dos estádios da região metropolitana, é o que tem a maior capacidade para receber o público, é o que está mais bem localizado do ponto de vista viário. Não é à toa os shows recentes de Bon Jovi, de Paul McCartney e de outros grandes shows aí em que ocorreu no passado recente. Roberto Carlos se apresentou Roberto Carlos. É um equipamento que tem toda uma mística do futebol, né? É um dos maiores do país. Eu entendo que esse equipamento ele deve ser qualificado, requalificado, né? Tem uma manutenção altíssima
ao longo dos anos, os itens de segurança e de exigência com relação ao corpo de bombeiro, a batalhão de choque, as pessoas que têm o controle e prezam pela paz e pela tranquilidade dos espetáculos, as regras que são impostas. Então, eu entendo que esse equipamento deve entrar sim na negociação, mas me sinto um pouco refém e não gostaria de que minha opinião como engenheiro, como gestor do custo de manutenção que tem o clube com o estádio, não gostaria que essa opinião fosse induzir o raciocínio dos torcedores. O que eu tenho a dizer é o seguinte: o custo para manter o Arruda funcionando é muito alto. Custo de recuperação de estrutura, custo de manutenção, aqueles 52 banheiros, as torres de iluminação, o custo de energia elétrica. O ideal seria realmente trocar por um sistema de LED que tem eficiência maior, que tem um custo de energia muito menor. Então, eu vejo que esses equipamentos, tanto CT quanto Arruda, eles têm que se preparar, porque a coisa evoluiu muito, o futebol evoluiu muito, né? Existe uma cobrança muito grande, e não só nos dias de hoje, nos dias atuais, esse equipamento ele deve ser utilizado também, pode também ser utilizado em função, como eu comentei, da localização e da atratividade, como equipamento multiuso, como uma forma de atender e receber espetáculos no momento em que você não tem nenhuma competição, ou então no momento que não prejudique o calendário da atividade fim que é o futebol. Para eu fechar com você, já conversou com o Pedro Henrique? Porque ele já está trabalhando nessa transição. Lógico que o Conselho Deliberativo é uma instituição do Santa que tem mais que analisar essa questão, mas já houve essa conversa com o Pedro? Já sim, a gente conversou bastante. Nada ligado à atribuição profissional, mas Pedro é um profissional que eu admiro, né? Eu venho acompanhando ele desde a época de Bahia. A gente que vive aí nesse mundo empresarial e que contribui de alguma forma com a bola, com o futebol, a gente clama por gestão, clama por profissionalismo, e Pedro é tudo isso, e realmente estou muito feliz com a chegada dele. Eu acho que a gente precisa realmente de um profissional desse tamanho, e também precisamos que outros profissionais com envergadura similar ou maior, né, do que a dele cheguem para fortalecer o time. Então, muito feliz, realmente muito feliz mesmo pela chegada dele. Vitor, eu tenho um assunto para conversar com você aqui horas e horas, mas aí eu sei que sua agenda é muito apertada, mas eu quero lhe agradecer primeiro pela agenda, né? Conceder a entrevista aqui para o canal. Faz tempo que eu estava ali procurando para a gente bater esse papo, e desejar boa sorte aí nessa análise do projeto da SAF, de todo o contrato, que a SAF venha e chegue de forma para que as contas do Santa fiquem saneadas e o clube respire e toque a sua vida no futebol e nos outros projetos sociais que vão chegar, logicamente que depois que virar SAF, tem o lado social do clube também, né? É verdade. Esse é o nosso desejo. Eu tinha prometido para minha família, para meus sócios aí, que não iria mais me envolver no dia a dia de Santa Cruz, mas nessa candidatura do nosso presidente Bruno, por aclamação, eu atendi o chamado e estamos aí nesse grupo forte, nesse grupo unido, para reunir as energias e as forças no sentido de fazer acontecer e resgatar esse time e fazer ele voltar ao local que ele nunca deveria ter saído. Então, esse é esse o nosso desejo, é esse o nosso esforço, essa é a nossa missão, e eu tenho certeza que isso vai conseguir. Vai chegar. Galera, se inscreve no canal, se você não for inscrito, ative os sininhos para as notificações, fique atento também nas nossas redes sociais, tem notícia de Santa Cruz o tempo todo nos canais Multiplay PR. Até a próxima, tchau, tchau!